Mateus 17º, versículo 24 em diante. Quem achou, diga amém. E tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. E ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo isento estão os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. O primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e paga, por mim e por ti. Feche os seus olhos, vamos orar. Baruch et Adonai Hamevorav, Leolan Vaed, Baruch Shen Kavod, Malchuto Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nesta manhã, de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que saímos daqui diferentes. Por isso, eu te peço, exorta, ensina e edifica. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhoras e senhores, existe um esforço mútuo da humanidade, através de vários caminhos, e uma delas a religião, de tentar desvendar o maior mistério que está proposto a cada ser humano. Muitas religiões, muitas filosofias, muitos pensamentos interpretam o mundo espiritual, cada um de uma forma diferente. Na verdade, eu deveria sintetizar o mundo espiritual por uma única palavra. Existe uma palavra que sintetiza o mundo espiritual. A palavra mistério. O céu é um mistério. Tudo que nós sabemos do céu é muito pouco diante do que ele é. Ou seja, para muitos o céu é fruto da imaginação hollywoodiana de algumas pessoas inspiradas em imaginação para tentar definir para o próximo, para tentar fazer o próximo assimilar o que é de fato o céu. Eu me lembro bem, eu me converti em 93, faz tempo, né? Naquela época eu era um garotinho de 20 anos, hoje eu sou um garotinho de 41. E naquela época não tinha CD, era fita cassete. Eu era novinho convertido, e alguém chegou para mim e falou assim, ó, ouve essa fita cassete aqui no seu carro, mas ó, cuidado, hein? Cuidado. Antes de você ouvir esse testemunho, você ora e jejua 3 dias. Irmão, já peguei na fita me tremendo assim, né? Meu Deus, fita ungida. Era o testemunho de um irmão que, segundo ele, tinha ido no céu e no inferno. E eu fiquei assim meio perplexo quando ele disse que chegou no céu. Ele disse que chegou no céu e tinha um anjo lá na porta esperando ele. É muita imaginação, né? O anjo, ele olhou para o anjo olhou para ele e disse assim: me siga. Levou ele, Tiago, para uma sala enorme, e tinha lá um guarda-roupa enorme.
E ele perguntou para o anjo assim: o que é isso, anjo? O anjo riu e disse: vou lhe mostrar, me siga. E aí, quando o anjo abriu aquele guarda-roupa, senhoras e senhores, estava cheio de cabelo. E ele perguntou para o anjo, 93 no testemunho, que ele disse que morreu, foi no céu e no inferno. Ele virou para o anjo e disse assim: que cabelos são esses? O anjo disse: esse é o cabelo das irmãs que cortaram escondido do pastor. Das irmãs que raparam o sovaco, as pernas. Ô irmã, deixa eu abrir um parênteses, um comentário raso e superficial. Irmã, rapa o sovaco que você vai para o céu, tá? Não entra nessa não, que é furada, viu? Glória a Deus aí. Confirmação. Irmãos, eu cheguei em casa e falei para a mulher o seguinte: toma cuidado aí, tá? Com os cabelos no ralo aí, que tem um anjo que não tem o que fazer, fica pegando o cabelo das irmãs para caguetar depois para Deus. Eu fiquei pensando, que genialidade inspiradora de alguém persuadir outra pessoa a acreditar nisso. Acreditar que no céu tem rua de ouro e muro de jaspe. Você imagina? Muro é para demarcar território, para proteger de ladrão. Não tem ladrão no céu. Rua de ouro e muro de jaspe, aos intérpretes equivocados, se refere à Nova Jerusalém, que desce no céu ataviada como a noiva sobre a Jerusalém atual, reino milenar de Jesus no mundo. Não é no céu. Eu prefiro ficar com a palavra de alguém que disse: o que os olhos humanos nunca viram, e o que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Ou seja, senhoras e senhores, não existe palavras humanas, porque nós não temos, na verdade, capacidade intelectual para assimilar o que é isso. Na verdade, o mundo espiritual é uma nova consciência de existência, totalmente diferente desta consciência que vivemos, dessa consciência medíocre que existimos. O mundo espiritual é uma outra consciência de vida. Em contrapartida, esse mundo que nós vivemos é um espelho do mundo de cima, um reflexo do mundo de cima. E existem coisas aqui nesse mundo que são o emblema do mundo espiritual. Preste atenção, porque eu estou construindo a mensagem para daqui a pouco pregar, fazendo a base. Existem duas coisas no mundo físico que são representações do mundo espiritual. Duas coisas. A primeira coisa é chamada de terra. Diga todos comigo bem forte. Terra. Isso é o mais forte que você pode? 1, 2, 3. Terra. Todo mundo pentecostal aqui, né? Terra. O que é o mundo espiritual? Olhe para cá. O mundo espiritual é uma condição existencial misteriosa que nós não entendemos, não sabemos, não assimilamos. Em contrapartida, uma condição de existência que tudo que é lançado nele é transformado por ele, porque é regido por um poder misterioso. Nós aqui sabemos que poder é esse. Então, por causa desse poder que rege o mundo espiritual, qualquer coisa que é lançada nele em uma condição, ele transforma isso em outra condição. Quem me entendeu, diga amém. Preste atenção. A primeira coisa que é um símbolo e um emblema do mundo espiritual é a terra. Por que a terra? Porque qualquer coisa que a gente lançar na terra, de forma misteriosa,
será transformado por ela. Vou dizer de novo, enquanto você se distraiu. A terra é um emblema do mundo espiritual. Por quê? Porque qualquer coisa que você lançar nela em uma condição, misteriosamente será transformado por ela em outra condição. Um exemplo, preste atenção. Nós percebemos a realidade aqui que vivemos através de 5 portas de percepção. O mundo físico está ao nosso dispor e percepção por 5 portas, chamadas também de sentido. Tato, visão, audição, olfato e paladar. Se uma dessas portas bloquear, você ainda consegue perceber o mundo por outras. Por exemplo, eu sou cego, não estou vendo, mas eu estou ouvindo, estou percebendo a realidade, tocando. E ainda que 4 dos 5 sentidos estejam bloqueados, por um eu ainda consigo perceber a realidade física. Em contrapartida, estamos alienados ao mundo espiritual. Adão era um ser diferente de quem nós somos hoje. Por quê? Porque esse protótipo, esse super-homem chamado Adão antes da queda, percebia o mundo espiritual com a mesma intensidade que a gente percebe o mundo físico. Do mesmo jeito que você está me vendo e ouvindo esse som e percebendo esse ambiente, também Adão percebia o mundo espiritual com a mesma condição, com a mesma grandeza, com a mesma intensidade. Ora, quando Adão peca, esse sentido a mais que ele tinha é bloqueado. E agora nós vivemos uma vida alienada ao mundo espiritual. Nós não estamos vendo, nós não estamos ouvindo, nós não estamos sentindo, nós não estamos tocando. E o mundo espiritual, mesmo sem a nossa percepção, é real. Está presente aqui. Você não está vendo, mas existe anjos de Deus aqui guerreando nessa hora. Preste atenção no que eu vou dizer. Depois que esse sentido é bloqueado, Deus é obrigado a inventar a fé. Por quê? Porque a fé é a substituição do sentido perdido. Nós não estamos vendo, tocando, cheirando, sentindo a presença de seres espirituais aqui, mas pela fé nós sabemos que Deus está aqui. Pela fé nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Então a fé é esse sentido recuperado, readaptado, remanejado por Deus para nós. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste bem atenção. Então nós não estamos vendo o mundo espiritual. Tudo o que sabemos dele é pouco, é um mistério. Mas pela fé nós acreditamos que ele existe. A terra é um emblema do mundo espiritual, porque qualquer coisa que é lançado nela, ela transforma. Vou lhe dar um exemplo. Colocamos em cima de um campo ali um carro. Olha aqui. Nós estamos vendo o carro, ouvindo o carro. Nós estamos tocando no carro, sentindo o odor do seu motor. Então isso quer dizer que esse carro está no nosso mundo, na nossa realidade. Quem me entendeu, diga amém. Se a gente cavar um buraco na terra, do tamanho do carro, pegarmos o automóvel, colocar dentro da terra, e cobrir o automóvel com a terra, preste atenção, imediatamente ele sai do nosso mundo, porque a gente já não está mais vendo ele. Não está mais tocando nele. Nós sabemos que ele está ali, mas não estamos mais sentindo o seu odor. Não temos mais acesso a ele. Por quê? Porque uma vez que ele é colocado na terra e é encoberto, ele entra num mistério. Ele sai da nossa realidade e entra em uma realidade misteriosa. O que vai acontecer com ele debaixo da terra? A terra vai cobrar dele o que é dela de volta. Todo metal, tudo que estiver no carro que for da terra, demore o tempo que for, ela vai puxar de volta para ela. Aleluia. Quando a gente desenterrar e trazer ele para o nosso mundo, ele vai estar em uma outra condição existencial. Quem me entendeu, diga amém. Não entendeu? Vamos continuar. Segundo exemplo, corpo humano. Quando alguém morre, o que tem que fazer com o corpo? Alguém me ajuda? Eu não ouvi. Todos, 1, 2, 3? Então por que tem crente que crema? Eu vou dizer para você, quem crema corpo é hindu.
budista. Quem crema corpo não agrada a Deus. Porque Deus diz que o corpo veio do pó da terra. Eu vou dizer de novo, o corpo veio do mistério. Eu vou dizer de novo, o corpo veio de um plano celeste. E é para lá que ele tem que voltar. Porque é de lá que ele veio. Não tem que cremar o corpo. Veja o corpo. Se você pegar ele, e eu fui na Itália um dia desses e vi o corpo de um papa que morreu há mais de 700 anos lá intacto ainda, dentro de uma cúpula embalsamado. Você imagina que coisa louca, mais de 600 anos, em Firenze. E aí, olhe para cá, não se decompôs, está lá embalsamado. Isso quer dizer que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir, que eu posso ouvir, que eu posso cheirar. Ele está no meu mundo. Mas se você pegar um corpo e colocar ele na terra e cobrir com o mistério, aleluia, a terra vai cobrar dele o que é dela de volta. Aleluia. E quando a gente desenterrar, a condição existencial dele foi transformada. Ele já não é mais como era. Ainda não entenderam, eu preciso esclarecer mais. Me ajuda, hein? Dá pelo menos um aleluia para ajudar o pregador. Uma semente. In your hand. Na sua mão. Uma semente. Está vendo? Está cheirando? Está tocando? Está no seu mundo. Se você ficar com ela no seu mundo, ela não vai dar para você o resultado que ela tem que dar. Então você pega a semente, aleluia, e lança no mistério. Quando você cobre a semente, amanhã você volta, olha e diz: está tudo do mesmo jeito. Semana que vem você volta, olha e diz: nada mudou. Mês que vem você olha e diz: não está acontecendo nada. Todos nós sabemos que aparentemente nada acontece, mas que debaixo da terra a semente está num processo. Ninguém está vendo, mas ela está deixando de ser semente, ela está arrebentando para virar raiz. E a gente está olhando e não está vendo nada. Aleluia. Eu vou dizer de novo para você entender, eu vou interpretar o que eu estou dizendo. Se você pegar o que está na sua mão, que não está tendo resultado, e lançar no mundo espiritual, aleluia, você pode voltar amanhã e dizer: mas Deus falou que ia fazer e não fez. Mas já faz uma semana que eu estou e não aconteceu. Já faz um mês, já faz um ano, não tem nada acontecendo. E o diabo dizendo: você está indo para a igreja, não tem nada acontecendo. É mentira dele, você pode não estar vendo, mas no mistério Deus está trabalhando, está realizando algo grande, uma transformação próxima a acontecer. Dependendo do tempo que for, a semente vai germinar, vai brotar e vai virar uma árvore, vai dar frutos. A gente coloca no mundo espiritual uma semente e recebe uma árvore. Porque a terra é regida por um poder misterioso, assim como o céu, de transformar qualquer coisa que nela é lançada. Quem está me ouvindo, diga amém. Segundo exemplo, o segundo emblema do mundo espiritual na terra é a água. Diga bem forte comigo. Eu ainda não ouvi. A água. Por isso que no Antigo Testamento ela é usada religiosamente como um símbolo da ação do mundo espiritual. Qualquer ritual judaico do Antigo Testamento tinha que ter água, porque a água transforma a condição. Você está com a mão suja, aí você vai na água, aleluia, e a mão fica limpa. A água fazia parte do ritual. E no Novo Testamento, Jesus compara a água ao reino dos céus. Porque qualquer coisa que é lançada nela, por ela será transformada. Quem quer que eu pare, diga amém. Os irmãos aqui são sinceros, hein? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Olha que não é a maioria não, hein? Aleluia. Olhe para cá. Vamos seguir a mesma regra.
Pega um carro, joga na água, submerge ele na água. Qualquer coisa que lançarmos nela, demore o tempo que for, por ela será transformada. Inclusive o corpo. A água é o único elemento que tem poder de transformar grão de areia em pérola preciosa. 2 aleluia e um glória a Deus bem murchinho. Eu vou dizer de novo. Era grão de areia. Era grão de areia. Mas hoje é pérola preciosa. Tem uns grãos de areia que você ama que não está aqui. Deus está lhe dizendo que está trabalhando no mistério. Você não está vendo e não está sentindo e não está presenciando, mas será pérola preciosa tanto quanto você estará aqui também na presença dele, aleluia, porque Deus está trabalhando e você não está vendo. 26% do Novo Testamento está fora de ordem cronológica, e esse é um desses textos. Esse texto é o texto que antecede a multiplicação de Jesus, de pães e peixes. Está fora da ordem cronológica. Ou seja, para Jesus multiplicar pães e peixes, este capítulo antecede essa multiplicação. Quem me entendeu, diga amém. Preste atenção. Jesus vai multiplicar pães e peixes ali, ó. Mas ele está aqui. Entre aqui e ali, existe uma cidade no meio dos dois lugares. De onde ele está e para onde ele vai. Existe uma cidade, a mensagem começa agora, chamada Cafarnaum. Cafarnaum existe até hoje, porém hoje Cafarnaum é apenas um vilarejo no litoral de Israel. Mas há 2000 anos atrás, Cafarnaum era um grande centro de comércio, de muito fluxo de entrada e saída de riqueza. Há 2000 anos atrás, olhe para mim, Israel não existia, não se chamava Israel. Há 2000 anos atrás, toda aquela terra era uma província romana, porque quem mandava em Israel era Roma. Isso quer dizer o quê? Que herdando de Alexandre o Grande, dos helênicos gregos, os romanos conquistaram o mundo de forma diferente dos caldeus babilônicos e dos assírios, que antigamente, quando conquistavam a nação, destruía o povo, a língua, a cultura, a religião, a fé, todas as instituições sociais, e destruía, extirpava aquela nação quando era conquistada. Alexandre o Grande, os romanos, não. Permanecia a religião, permanecia a estrutura, permanecia a fé, permanecia tudo. A única coisa que os romanos e os gregos de Alexandre o Grande impunham para as nações conquistadas era cobrar imposto. Eles impunham a cobrança de imposto, ou seja, conforme a influência da cidade, conforme o tamanho da cidade, conforme a significância dessa cidade, era o número de impostos que era cobrado através de alfândega. Isso quer dizer o quê? Que quem inventou o pedágio foram os romanos. Eu acho que eles andaram muito por aqui, né, irmãos? Então, se alguém quisesse passar em uma cidade, tinha uma alfândega, uma porta. Quem me entende, diga amém. Jesus está lá e precisa ir para lá. Só que para ir daqui para lá, ele tem que passar em Cafarnaum. E Cafarnaum tem um pedágio para entrar, uma alfândega para entrar e uma alfândega para sair. Olhe bem para cá. Jesus e Pedro apenas vão em direção do propósito, do milagre. Quem está me entendendo, diga amém. Quando eles chegam em Cafarnaum, a porta está fechada. Quem é que cobrava imposto? Quem cobrava imposto não eram romanos, eram judeus traidores da própria pátria, que cobravam imposto, tributo dos próprios patrícios, dos próprios irmãos. Por isso eram odiados, e o nome deles eram publicanos. Olhe para cá. Os publicanos eram quem cobravam impostos dos judeus, porque os romanos não falavam aramaico, falavam latim. Então ali tinha um publicano traidor da pátria que cobrava imposto. Quando Jesus chega com Pedro,
O publicano vai e diz o seguinte: quer passar? Quer que a porta abra? Você precisa chegar a um propósito? Olhe para mim, não se distraia. Você precisa viver um milagre, não é? Você só vai poder dar continuidade e passar se a porta abrir. Ou seja, essa alfândega era uma obstrução, era um impedimento, era uma porta fechada que poderia impedir um propósito de um milagre. Alguém me entende? Deixa eu tentar readaptar para a nossa realidade. Como eu não estou pregando para as paredes, eu estou dizendo que existem pessoas aqui que estão em direção a uma grande experiência com Deus. Mas, de repente, a sua vida parou e está estagnada, estacionada, não anda. Porque existe uma obstrução no seu caminho que impede as coisas andarem na sua vida. Existe uma porta de obstrução no seu caminho. E é interessante que você tentou vencê-la, tentou passar essa barreira, mas não conseguiu. É uma porta fechada. Eu estou dizendo para vocês que existe uma porta fechada diante de Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E não tem porta que Ele não possa abrir. Em contrapartida, agora Ele está parado diante de uma porta fechada que Ele não abriu. Está aí. Se alguém quer saber se existe alguma porta que Jesus não abriu, essa é uma. Porque Ele poderia muito bem dizer: porta, abre para mim passar. Para quem mandou Lázaro ressurgir dentre os mortos e abrir as portas das mansões dos mortos para Lázaro voltar? O que é uma portinha de alfândega para Jesus? Não é nada. Mas a Bíblia não diz que Jesus usou dos seus poderes divinos para abrir essa porta. Mesmo porque, se Jesus abrisse essa porta sem fazer o que a porta exigisse que ele fizesse, que era pagar o imposto, Jesus não seria o Messias, porque ele não estaria se sujeitando a um princípio de autoridade. Quem não se sujeita a um princípio de autoridade, nunca poderá entrar no reino dos céus. Você não entendeu o que eu disse? Se Jesus simplesmente não obedece o princípio e rompe, ele não é o Messias. Deixa eu lhe dar um exemplo do que é um princípio de autoridade. Lá no livro do Êxodo, olhe para mim. Moisés é um princípio de autoridade. Miriam é a irmã dele, profetiza. E Arão é o Gadol Cohen, o sumo sacerdote. Arão é uma autoridade que Deus instituiu, colocando nele o éfode, o peitoral do juízo. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção agora. Miriam se junta com Arão e começa a murmurar sobre Moisés. Moisés vai para Deus e diz: Deus, tem 2 rebeldes lá em casa. Tem 2 rebeldes, Deus. E o pior não é isso, que não são 2 ímpios não, Deus. Um é profetisa e o outro é sumo sacerdote. É tudo crente, Deus. Aí Deus diz: é rebelde, murmurador, não está se sujeitando ao princípio de autoridade que é você, mas espera aí que eu tenho um remedinho para eles. E prego de forma poética. Deus colocou um pouquinho de pó de lepra na mão, e a Shena, Kadosh Baruhu, santo e bendito, fez só isso, ó. Quando Deus soprou a lepra, a Bíblia diz, e olha só que a lepra é para pegar na pele, na superfície, mas o texto original diz que em Miriam a lepra entrou até o osso, foi lá para dentro dela. Só que a mesma lepra que Deus jogou em Miriam, não pegou em Arão. A mesma lepra, por quê?
Porque quando a lepra veio em cima de Arão, pastor Mirko, apóstolo Mirko, a lepra bateu na autoridade que Deus havia instituído e caiu por terra. Olhe para cá, se Deus, que é Deus, respeita a autoridade, então por que a gente fica aí, com conversinha fiada falando de quem é ungido de Deus? Se Jesus não se submete àquela autoridade, ele não é o Messias, ele precisa se submeter. Ainda que aquela seja uma autoridade mundana, a Bíblia diz no Romanos 13, que toda autoridade é divinamente instituída por Deus, não importa. E a gente deve obedecê-la. Quem me entendeu, diga glória. Então, o cobrador de imposto vira para Pedro e diz: ô Pedrão, ei, quer passar? Quer entrar? Dá para passar, dá para entrar, mas só tem uma coisa que abre. 2 dracmas sua, 2 dracmas de Jesus. Pode passar, Pedrão. Bufunfa. Vem. Geld. Dinheiro. Cigano fala Geld também? Não, né? Love. Entendi agora. Pedro deve olhar para o cobrador e dizer assim: espera aí só um pouquinho, meu filho, eu vou ali e já volto. O cobrador deve estar afrontando Pedro. Eu vou dizer? Não vou dizer. É para dizer, irmã? É mesmo? Tá bom. Existe um obstáculo na sua vida que está sendo impedimento para você. A partir de hoje, começa um processo de Deus para abrir essa porta fechada, para tirar esse obstáculo, essa pedra de tropeço no seu caminho. E ainda por cima tem alguém que fica dando risada de você, apontando para você e perguntando onde está o seu Deus. É ímpio que está fazendo isso. Ímpio, sabe por quê? Porque tem cara de irmão, mas não é irmão não. É um cobrador de imposto, publicano, que é crente, mas está trabalhando para o ímpio para te afrontar. E ele está te desafiando, e você vai fazer o que Pedro fez. Espera só um pouquinho, eu vou ali e volto já com a resposta. A resposta vai chegar. Aleluia. Pedro volta em Jesus e diz: mestre, o negócio é o seguinte, eu não sei, eu vou abrir o jogo com o senhor. A casa caiu, tá? Não tem como a gente passar não, porque o homem disse que a gente tem que pagar 4 dracmas, e eu já vou logo abrir o jogo, Jesus, eu estou duro, liso, tá? Para te falar a verdade, eu não tenho dinheiro, quem tem dinheiro é Judas, e a Bíblia diz que só está Pedro e Jesus, só existe duas opções para onde Judas está: ou Judas foi na frente, ou Judas ficou para trás. Mas se Judas e os outros discípulos não estão presentes, então é porque ou eles foram para frente ou eles ficaram para trás. Deu tempo de pensar? Vou aplicar então. Quem não está com você agora na hora do desafio, ou é porque você foi lenta demais e ele andou na sua frente, mas eu vou dizer o que a maioria não conseguiu acompanhar os seus passos e acabou ficando para trás. Tem muita gente que não está com você porque não conseguiu te acompanhar. E você está até questionando por quê. Deus está dizendo: porque eu tenho um propósito específico para você. Só está Pedro e Jesus. Por que está Pedro e Jesus? Eu vou lhe dizer por quê. Porque Pedro é o segurança armado de Jesus. Não que Jesus precisa de um segurança, mas é que a lei romana obrigava todo líder religioso ter alguém armado com ele. E Pedro nem sabia usar direito esse tal de espada, porque quando foram prender Jesus lá no Getsemane, ele deu para cortar a cabeça e cortou a orelha. Era ruim de espada. Ele é obrigado institucionalmente a andar com Jesus, Pedro. Ele é o único que pode carregar uma espada, os outros não. E por que, pastor, o senhor está falando de Judas? Porque Judas era o tesoureiro, ele que tinha o dinheiro.
Se Judas não está presente, só está Jesus e Pedro, Pedro vira para Jesus e diz: ó Jesus, o negócio é o seguinte, ó, Judas eu não sei por onde anda, só ele tem o dinheiro. Jesus, Jesus, eu não tenho. Já estou logo abrindo um jogo. E ele deve perguntar, porque eu conjecturo na coerência dos meus pensamentos. Ele deve perguntar: Jesus, eu não tenho. O senhor tem? E eu imagino, pastor Mirko, que Jesus deve ter dito: sabe o quê? Eu tenho. Só não está aqui comigo. Todos juntos, 1, 2, 3. Eu tenho. Só não está aqui comigo. Diga para quem está perto de você: eu tenho, só não está aqui comigo. Eu vou dizer de novo, levante a sua mão para receber. Tudo que você veio buscar aqui, Deus já tem preparado para lhe dar. Pode não estar na sua mão, mas já está guardado em algum lugar no mundo espiritual. A providência de Deus já existe, ela está guardada. Pode não estar com você? Olhe para cá. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo lá em Genópolis, São Paulo, e ele me disse assim: Akiva, eu tenho um carro para te vender. Eu disse: é mesmo? Que bom, eu vou pegar para você andar. Andei no carro. Ele disse: gostou? Eu disse: gostei. Ele disse: é seu. Eu disse: obrigado. Ele disse: não, obrigado não, tem que pagar. Eu disse: você falou que era meu? Ele disse: é quanto? Na época, ele disse: para você eu vou fazer abaixo, 400. Eu disse: 400 o quê? Reais? Ele disse: não, 400 mil. Eu disse: barato. Barato. Disse: gostou? Eu disse: gostei, então é seu. Eu disse: obrigado. Ele disse: obrigado não, tem que pagar. Por que você está falando que obrigado? Você não tem o dinheiro? Aí eu disse: quem, eu? Eu tenho, só não está aqui comigo. Judeu fazendo negócio com judeu. Eu disse: você disse que tem, mas não está aí com você? Está onde? Eu disse: não sei. Olha para cá, não se distraia. Eu disse: então, como é que você quer pagar? Eu falei: então, eu tenho esse dinheiro, vou lhe explicar. Eu não sei onde ele está, eu preciso de um tempo para me procurar. Ele disse: precisa de um tempo para procurar? Quanto tempo? Eu disse: 10 meses. O judeu malandro disse: entendi. Quer pagar em 10, né? Eu disse: yes. Falou: é seu. Já faz tempo que eu paguei. Já faz tempo que eu quitei. Mas se eu ficasse esperando ter o dinheiro no bolso, ainda que eu tivesse, era ruim que eu comprava, hein? Comprava o apartamento CDHU e não comprava o carro. Mas olhe para cá. Se a gente tiver, não é fé. Fé é você saber que você tem. Pode não estar no seu bolso, mas Deus tem a providência preparada em algum lugar. Levante a mão bem alto. Ouça bem o que eu vou dizer. Este povo que está aqui vai construir um dos mais bonitos templos e santuários para Deus na cidade de Americana e região. Vocês não estão vendo e talvez nem tenham dinheiro para isso, mas o Deus da providência que me enviou aqui é maior do que eu, está dizendo: pode ir, porque eu vou honrar a sua fé. Pode ir, porque eu vou fazer aparecer de onde não tem, e o meu nome vai ser glorificado e exaltado na sua vida. Onde estão aqueles que entendem o que eu estou falando? Levante a mão de novo. Deus está mandando eu dizer a você que algumas oportunidades vão aparecer para você até o fim do ano. Não tenha medo delas, diz o Senhor, porque sou eu que vou entregar na sua mão e vou trazer a providência de onde você menos espera. Quem recebe, diga amém.
Pedro vai em Jesus e diz: eu não tenho, o senhor tem? Jesus diz: eu tenho, não está aqui comigo. Pedro diz: está onde então, Jesus? Jesus diz: está no mistério, está no mundo espiritual. Pedro diz: o que é isso? Espera aí que eu vou te ensinar, Pedro. Ei, Pedro, ei, Pedra, Pedro, olha para mim. Jesus vai dar a instrução para Pedro dizendo: ouvi dizer que você é pescador, né, Pedro? Pedro disse: quem, eu? Que isso, Jesus? Já esqueceu? Bateu a cabeça? Jesus, o senhor me chamou, eu estava costurando ali uma rede. Eu vou lhe dizer, eu não sou pescador não, eu sou tataraneto de pescador, sou bisneto de pescador, sou neto de pescador, sou filho de pescador, sou pai de pescador, sou avô de pescador, sou bisavô de pescador, serei tataravô de pescador. Jesus está falando com um homem que viveu a vida inteira na beira da praia. E se tem uma coisa que a gente sabe fazer aqui, é pescar. A maior empresa pesqueira da região de Cafarnaum e da Galileia é nossa, Jesus, viu? Eu sou pescador. Não tem ninguém que jogue a tarrafa melhor do que a gente, jogue a rede melhor do que a gente. Jesus diz: então que bom que você é pescador, né? Está acostumado a pescar muito, né? Ele: claro, a gente só puxa a rede se for de muito peixe. Jesus deve dizer: pois é, só que muito peixe agora não resolve. Porque muito peixe de boca vazia não resolve. É melhor ter um que tenha na boca a providência que resolve o nosso problema e abre a nossa porta. Quem me entende, diga amém. Então, Pedro, é o seguinte: a tarrafa, que é a ferramenta que você está acostumada, não vai resolver agora. Já pescou de anzol? Pedro disse: está doido? Eu pescar de anzol? Quer me rebaixar para a segunda divisão? Jesus diz: então é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Se você aceita a minha proposta, você vive o sobrenatural. Qual a proposta? Pega o anzol e vai no mar. Chegando lá, joga o primeiro peixe que você fisgar, toma-o e abre a boca. Da boca dele vai sair um estáter: paga por mim e por você. Pedro deve dizer: Jesus agora ficou doido, né? Não, tá bom, Jesus, pode deixar que eu vou. E quando chegar na beira da praia, jogar a rede no lugar do anzol. Mas se você e eu mudar a instrução que Jesus está dando para fazer do nosso jeito, não vai dar certo. Tem que seguir a instrução, a receita à risca. Se Jesus está falando que a vitória vai vir por um instrumento insignificante e fraco, é porque é por lá mesmo que vai vir. Levante a mão para receber. Existe uma provisão de Deus para alguém que está pedindo e esperando aqui no nosso meio. Deus está lhe dizendo que essa providência, que essa provisão vai vir por um instrumento, por um caminho, por uma via fraca, que você nunca imaginou. Você achou que era pela direita, vai vir pela esquerda, por onde você menos esperar, mas você tem, aleluia, que seguir as instruções e fazer conforme Ele está lhe dizendo. Pedro acredita na proposta. Pergunte para quem está perto de você: você acredita na proposta? Pedro acredita na proposta. Pega o anzol e vai para a praia, todo envergonhado. Quando ele chega na praia, os amigos estão tudo lá. E deve olhar para Pedro e dizer: e aí, Pedrão? Quebrou mesmo, hein, filho? Quem te viu, quem te vê. O pessoal andava de tarrafa, era um monte de barcão bonito, agora tem que esse anzol perereca, michuruca. Depois que começou a andar com Jesus, olha aí o que dá, tá vendo? Aí a gente escolhe para quem que a gente vai dar ouvido. Se é para os murmuradores que não entendem de mistério nenhum, ou se é para alguém que está focado e convicto, aleluia, na orientação que Jesus dá. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deus está lhe dizendo: não dê ouvidos à opinião de quem não conhece o meu trabalhar na sua vida. Deixa eles falarem o que quiserem, diz o Senhor para você. Depois do resultado, eu vou calar a boca de todos eles com a providência que eu vou trazer para a sua vida. Redobre sua atenção, ouça o que eu vou lhe dizer agora. Pedro simplesmente obedece, jogou, peixe fisgou,
Você conhece a história? Puxou, quando ele traz o peixe, que ele abre a boca, o peixe... Pô, Pedrão, estava demorando, hein? Eu estou falando de um Deus que tem poder de fazer o peixe vomitar um ser humano na beira da praia. Não vai ter poder de fazer ele vomitar uma moeda. O que a gente precisa é muito pequeno diante daquilo que ele pode fazer. O que a gente veio buscar aqui é muito pouco diante daquilo que ele pode fazer. Deus que faz coisa grande, vai fazer coisa grande na sua vida, na minha vida, através de coisas pequenas. Aleluia. O peixe vomita, só que a Bíblia diz que o peixe vomitou um estáter, mas eles precisam de 4 dracmas, e o peixe vomita um estáter. Quanto custa um estáter? Eu lhe digo, 5 dracmas. Pago de Pedro, pago de Jesus, e ainda tem troco. Não, eu vou dizer de novo assim, bem devagar para você entender. Você não tinha nem para você, nem para quem andava com você, e agora resolveu o seu, resolveu de quem anda com você, e ainda sobra? Recebe o que eu vou dizer? Tem uma providência de Deus chegando para você, e ela vai resolver o seu problema. E o problema de quem acredita em você e caminha com você na escassez. A providência que vai vir vai resolver o seu problema, o problema de quem está com você, e ainda vai sobrar. Você acredita mesmo no que eu estou pregando ou acha que eu estou brincando? Você imagina Pedro chegando lá na alfândega dizendo: e aí, bonitão, tudo bem? Antes era problema meu, né? Agora é problema seu. Manda o troco. Deus vai calar a boca dos murmuradores, hein? Porque a batata quente vai ser transferida para eles. Achou que a batata ia estourar na sua mão. Eu nem sei porque eu estou falando isso, hein? Achou que a bomba ia estourar na sua mão. Só que Deus vai tirar a batata da sua mão e botar na mão dele. E dizer: agora segura aí, Satanás. Deus da providência desceu na terra para socorrer crente. A história acabou. Acabou a mensagem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Posso fazer um pequeno comentário? Só uma pergunta. Como é que essa moeda foi cair na boca do peixe? Porque as coisas que funcionam no mundo físico não servem no mundo espiritual. Você já viu o peixe indo na padaria dizendo: me dá 5 pães aí? Hã? Esse estáter que o peixe vomitou é profético. Por quê? Porque Jesus precisa que essa porta abre para ele fazer a multiplicação de pães e peixes. Aleluia. Mas o milagre não está na multiplicação. O milagre está que na multiplicação ele supre a necessidade de todo mundo e ainda sobra 12 cestos. Então aquele a dracma que sobrou representa os 12 cestos que vai sobrar. Que todo mundo diz que os 12 cestos são para os 12 discípulos, né? 12 discípulos, né? Negativo. Deus não pode dar para quem não acredita. Os 12 cestos é para o menino que investiu. O menino entregou 5 pães e 2 peixes, esperou só um tempinho e já recebeu 12 cestos de volta. Quer investimento maior do que esse? Colocou 5 pães e 2 peixinhos, daqui a pouco manda encostar o caminhão. Aqui, ó, esses 12 sacos aqui, ó, pode me ajudar a levar? Só Deus pode transformar 5 pães e 2 peixinhos em 12 cestos, aleluia. Quem quer que eu pare, diga amém. Agora eu estou começando a acreditar, hein? Você deu amém, Tiago? A Carol que deu? Ô, Carol, obrigado, Deus abençoe. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Olha para cá, eu vou terminar então. Como que essa moeda caiu na boca de um peixe? Quem jogou lá? Por muito tempo eu fiquei perguntando.
E achei a resposta. Quem jogou aquela moeda na boca do peixe, com certeza foi algum pescador crente. Na hora do almoço. Porque crente na hora do almoço não vai assistir vídeo show, vai ler a Bíblia, né? Né? E aí na hora do almoço, naquela época, pastor Mirko, as Bíblias eram em pergaminho. O pescador crente levava a palavra para dentro do barco. E aí eu fico pensando que ele abriu um dia, algum pescador abriu um dia um texto e saiu numa proposta de Deus para ele, a mesma que Jesus fez para Pedro, uma proposta. O texto que ele leu, que fez ele jogar uma moeda na água, foi um texto de Salomão, Eclesiastes 11, 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. O pescador deve ter pensado assim: pão, tenho aqui um estáter, meu sustento. Água, mistério. E Deus está me garantindo que eu vou jogar uma moeda no oceano e vou encontrar ela de novo. Irmão, se alguém aqui já perdeu brinco, aliança, anel, na beira da praia, irmão, se achar, pode vir contar o testemunho, hein? Quem não acha? Se na beira da praia, perdeu já? Se na beira já, né? Um monte, né? Estou vendo ele reclamando. Se na beira da praia não acha mais, imagina no fundo do mar. Mas Deus está dizendo, se você acreditar no que eu falo, você acha que perde, mas não perde, porque vai estar guardado no mistério. Ele deve ter pego a moeda e disse: é isso? Então, peraí, se Deus falou, é verdade. Quando ele solta a moeda, que a moeda sai da mão dele, da realidade dele, do alcance do mundo dele, e cai no mistério, ela mergulha e desaparece. Imediatamente o diabo deve dizer: perdeu. Mas eu vou lhe dizer, o Deus que está aqui não deve nada para ninguém. Recebe aí atrás, recebe aqui na frente, aí no meio. Recebe o que eu vou lhe dizer. Não existe nada que você faça para Deus que você perca. Está guardado, está depositado, está no mistério, aleluia. Ainda não entendeu o que eu falei? Eu vou falar de novo. Isaías capítulo 38, Deus disse: vai morrer o rei, e quando o rei chega, ele bota a cara na parede e diz: Senhor, não me mata, lembra que eu andei na sua presença, que eu fiz o que era reto aos seus olhos, lembra, Deus, que eu destruí todos os postos ídolos de Baal e trouxe avivamento aqui para Jerusalém. Ora, o Deus que não deve nada para ninguém abriu o livro e viu que ele tinha crédito no mistério, 14 anos, 15 anos, e disse: Isaías, volta lá, eu estou pagando a conta porque eu não devo nada para ninguém, estava guardado no depósito do mistério. Recebe o que eu vou lhe dizer agora. Tem pessoas aqui que fizeram muita coisa para Deus, esperando receber na hora, na semana seguinte, no mês que vem, esperando receber algo de Deus no ano seguinte, fez e não recebeu ainda, está pensando que perdeu. Deus está lhe dizendo: eu guardei, está guardado no meu tesouro, para no momento certo, quando você mais precisar, eu abrir as portas e derramar sobre a sua vida. Eu preciso ouvir um aleluia bem forte que glorifica o nome do Senhor. O texto de Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Para quem não sabe, isso é o segredo do Egito Antigo. O Egito Antigo tem 89% do território de areia, árido. E como pode um país que não tem terra para plantar fornecer comida para o mundo inteiro? Como pode? Ora, com tanta coisa contra, o Egito tem uma coisa a favor: o rio Nilo. O Nilo que nasce no sul e morre no delta, lá no norte. Um rio que corta o deserto. Essa é a maior virtude, olhe para cá, do Egito. Por quê? Porque a única terra no Egito, no Nilo e no Egito, que dá para plantar são os 2 quilômetros da margem do rio para cada lado. 2 quilômetros aqui, 2 quilômetros aqui, durante toda a extensão. O que os egípcios fazem? Preste atenção aqui o que diz o texto de Salomão. Quando o rio dá seca, abaixa,
seca, os egípcios adubam, começam a arar e adubar a terra nas margens do Nilo. Quem está me ouvindo, diga amém. Por que eles fazem isso? Porque os egípcios ímpios, não é crente, igual você e eu, os egípcios sabem que nenhuma seca dura para sempre. Eu vi um aleluia aqui, um tímido ali. Eu vou dizer de novo, nenhuma seca dura para sempre. Pode acreditar no que eu estou falando. Ela pode ser até longa, a estiagem, mas ela uma hora acaba. Tem uma mão recebendo lá atrás e mais 3 aqui desse lado. Nenhuma seca dura para sempre. O problema é que quando chega a seca, a gente não prepara a terra para abundância, para enchente. Os egípcios não. Eles trabalham dobrado na seca, na escassez, porque eles têm que se preparar para quando a abundância vir. Ora, olhe para cá, aduba a terra, 2 lados para cada lado, na margem do rio, no leito do rio. Quando o rio dá enchente, quando a chuva cai na foz dele, o rio cresce e invade as terras adubadas aqui e aqui. O que os egípcios fazem? Vai na foz, pega a semente, lança o seu pão sobre as águas. A água é o mistério. A água é o mundo espiritual. Quando ele pega algo que está na mão dele, no mundo dele, e joga no mundo espiritual, a semente mergulha na água, e a foz do rio, e o rio, a força da água do rio, vai jogando a semente nas terras adubadas. Quando o rio volta para o leito, 2 quilômetros aqui, 2 quilômetros aqui, está tudo adubado, está tudo semeado com toda espécie de árvore frutífera. Ou seja, lança o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Quem me entendeu? Vou lhe contar um testemunho rápido. Já te disse, converti em 93. Mas eu fui para a igreja a primeira vez em 95. Durante 2 anos eu fiquei sendo crente escondido, 007. Até hoje eu sou o único da família. Ouça o que eu vou dizer. Naquela época, o meu culto era 1 vez por semana. E durava 15 minutos. Durante 2 anos, meu culto era 1 vez por semana, 15 minutos, diante de uma televisãozinha de 14 polegadas. O nome do meu culto, e era sábado à noite, o nome do meu culto era Sabadão Sertanejo. Verdade, esse era o meu culto, Sabadão Sertanejo. Naquela época o Brasil se dobrava para ouvir os grandes sucessos. Eu me lembro até hoje. E se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. Não adianta fazer cara feia, que você bebeu muita cachaça ouvindo isso. Chorou demais ouvindo isso. Agora quer dar uma de anjo aqui, meu Deus do céu. Oh. Tinha outro sucesso ainda. Esse era uma depressão terrível. Num rancho fundo. Você usava Pigmalião naquela época, pastor? Usava Pigmalião? Estava na moda o Pigmalião, do Chitãozinho. Ó, mas... confirmação é. Olha para cá. Nostalgia bateu. Mas eu... não é da sua época não, né, Tiago? Tiago está com 26, né? Mas eu não parava para ver Chitãozinho Chororó nem Leão do Leonardo. Eu parava para ver um gigante. Um pouco mais de 1 metro de altura. Chamava a câmera na cara dele. Cantava assim, ó. Jesus está vivo. Jesus é vencedor. 93, olhe para cá. Estou falando sobre a semente nas águas. Preste atenção. Eu confesso que a música não me tocava muito não, mas quando o homem, ele cantava 5 e falava 10. Quando o homem chamava a palavra no peito, ele me rasgava. Era muita unção.
um olho meio torto, ele dizia assim: o que eu estou te oferecendo não é uma religião, estou te oferecendo uma experiência com Deus. Jesus é uma experiência com Deus, e aquilo me rasgava. Nunca ninguém me evangelizou, aquele homem me evangelizou. E eu me lembro com muita propriedade um dia que ele falou assim: Gugu, eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém entende, estava todo mundo rindo. Câmera, qual que é a câmera? Você, vem cá, bota aqui em cima de mim. Você que está me assistindo agora, que está sendo tocado por essa palavra, põe a tua mão na minha mão aqui, ó, e aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Garotão de 20 anos, 19 para 20, se arrastou, botou a mão, e até hoje eu sirvo esse Jesus. Ó, 9:3, preste atenção. Quando é 2004, 11 depois, eu tinha 1 ano de ministério. Estou pregando numa igreja um pouco maior que essa em São Paulo. Tudo cadeira de cinema. Barbudão, judeuzão religioso. Tinha 1 aninho só de ministério, ainda era menino. Daqui a pouco, terminou o culto, uma mulher chegou em mim assim no canto e disse: pastor, o senhor pode orar pelo meu irmão? Eu disse: claro. Me deu o nome dele. Não. Ele está aqui. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ele é um cara muito chato. Ele não pede oração para ninguém, mas ele se sentiu incomodado para o senhor orar por ele. Dá para o senhor orar por ele? Eu disse: dá sim. Onde ele está? Está sentado ali. Eu olhei e não vi ninguém. Tá bom. Me pegou pela mão e me levou. Quando eu cheguei lá, era o gigante. Com o mesmo olhar de 11 anos, ele olhou para mim e disse: ó, moço, Deus tem um plano na sua vida, tá? Ele vai te levar nos 4 cantos dessa terra. E começou a entregar para mim assim um monte de palavras, e eu olhando para ele esbugalado, com a garganta, o coração batendo aqui, ó. Ele não sabia. Ele disse: ó, eu quero que você ore por mim. Aí eu me ajoelhei assim, ele achou que eu ia orar por ele. Eu disse para ele assim: não, senhor, é o senhor que vai orar por mim. Eu disse: ô, tá ficando louco, rapaz? Como assim eu vou orar para o senhor, para você? Eu disse: ô, meu amigo, o senhor sabe quem eu sou? Ele disse: claro que eu sei, você é o pregador que pregou. E eu falei: não, eu vou lhe dizer quem eu sou. Eu sou o pão que o Senhor lançou sobre as águas. Eu disse: como assim? Eu disse: sabe por que eu estou aqui pregando? Ele disse: não. Falei para ele: porque em 93 eu aceitei Jesus com o Senhor no Sabadão Sertanejo. Irmão, o homem começou a ficar vermelho aqui, ó, a cara vermelha, começou a chamar os parentes: vem cá, diz aí para eles o que você está falando. Aí eu contei para os parentes, ele disse: está vendo agora vocês? Olha o que ele disse: vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo? Nervoso ele ficou. Eu disse: por que o senhor está assim, irmão Nelson? Ele disse: sabe por quê? Porque esse bando de murmurador aqui em 93 ficava me criticando porque eu gastava 75 mil reais do meu bolso para falar ali, e eles diziam que eu estava falando para as paredes, que não tinha ninguém me vendo. Aí ele diz assim: está vendo agora? Olha aí o resultado, ó. Ainda que eu gastasse 1 milhão por mês, olha aí o resultado, ó. E eu disse que ia gastar tudo no altar e na presença de Deus. E no 2004, eu não tinha nem saído do estado de São Paulo ainda. Eu disse para ele: irmão Nelson, estou falando de Nelson Nedes, todas as pessoas que forem abençoadas com o meu ministério durante toda a minha vida, falo com humildade, eu tenho 7 milhões de visualizações no YouTube das minhas mensagens. Todas as pessoas que forem abençoadas pelo meu ministério, o senhor tem parte no reino. Que Deus o tenha hoje. Grande herói. Mas se não fosse ele lançar sobre as águas, eu não estaria aqui hoje. Aquele pescador que jogou aquela moeda foi abençoado com a multiplicação de pães e peixes de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu vou sintetizar tudo o que eu preguei. Eu vou resumir tudo em uma única palavra. Tudo o que você veio buscar, tudo o que você precisa, tudo o que você está esperando, Deus já tem pronto
para te entregar. Você só não sabe onde está. Mas existe. Está no mundo espiritual. Existem coisas fechadas na sua vida, trancadas, muito impedimento, muito empecilho. Eu estou falando com pessoas de coração preso. Estou falando de pessoas que ainda não suspiraram a alegria que Deus disse que iria dar a elas. Estou falando com pessoas que estão vivendo uma vida mascada, a engrenagem está girando, mas ela está arranhando, desgastando. Você sabe que não está tudo redondo, do jeito que Deus determinou. A peça que faltava, a peça que falta, está guardada num mistério. E Deus está lhe dizendo: se você me obedecer, se você tomar posse e acreditar que esse anzol que eu te dou hoje, aqui nessa casa, é a única ferramenta que pode trazer quem você não conseguiu trazer, que pode libertar quem você não conseguiu ainda, que pode abrir aquela porta que você está batendo há muito tempo e não abre. Esse anzol que eu te dou aqui hoje vai trazer existência o que você não está vendo, vai trazer do mundo espiritual aquilo que você tanto tempo busca. O Deus da providência está aqui no nosso meio nesta manhã. Eu vou lhe dar 2 minutos para você falar com Ele do seu jeito. Pode tocar, Davi, adorador. Deixa Deus usar os seus dedos ungidos. Comece a sentir essa providência chegando. O peixe já está esperando o seu anzol. Aleluia. Aleluia. A providência vai chegar lá na sua casa, lá no seu trabalho. Esse tempero que estava faltando vai vir. Esse estáter é muito mais do que uma moeda. Ele tem um valor muito mais do que de uma moeda. Esse estáter representa a fidelidade de Deus, a resposta de Deus, o cuidado de Deus. Você orou esses dias dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção, eu preciso de um milagre, eu estou desfalecendo, Senhor, o Senhor precisa me ajudar. E o meu Senhor está lhe dizendo: te aquieta e descansa. Descansa. Eu já estou com o que você precisa aqui, enviando para ti. Vai vir da boca de quem você menos espera. Você pode pôr o nome no peixe que você quiser, porque esse peixe, quando abrir a boca, vai resolver. E às vezes esse peixe nem crente é. Pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um investidor. Eu não sei quem é esse peixe. Eu só sei que Deus já está incomodando ele. Eu só sei que Deus já está tocando nesse peixe. E ele será fisgado pelo seu anzol. Mais 1 minuto para você agradecer o Deus da providência. O Deus que já tem tudo o que você precisa preparado para entregar nas suas mãos. Mais 1 minuto, mais 1 minuto. Com espiritualidade, com intensidade, com coração quebrantado. Agradecendo que Ele nunca te desamparou, sempre proveu para você. E Ele está lhe dizendo: eu não vou te deixar na mão agora.
eu vou trazer para você aquilo que falta para preencher o seu coração, para alegar o teu espírito, a tua alma. Pode falar com Deus agora. Senhor, nessa manhã, quando a sua misericórdia se renova, eu te louvo porque o Senhor está fortalecendo o coração dessa mulher e alegrando este homem. Eu te agradeço porque agora a gente entendeu que as coisas que a gente não está vendo, não é o fato de a gente não ver, não tocar, não existe. Muito pelo contrário, elas existem. E o Senhor vai trazer elas para a nossa realidade. Obrigado por essa palavra, porque o Senhor ama tanto esse povo, porque o Senhor tem um apreço tão grande por esse povo, por este homem de Deus, pastor Mirko, pela sua família, o apreço que o Senhor tem por todos eles. Ó Deus, muito obrigado. Faz vir de onde se menos espera, de onde se menos espera, faz vir a providência, faz vir a provisão. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem glorificar o Senhor aqui nessa manhã? Quantos podem aplaudir o nome dEle aqui nessa manhã?